Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui, professor Daniel Japiaçu, professor de Física, e nós vamos hoje dar continuidade à sequência a respeito das leis de Newton, né, o estudo das forças, etc. Especificamente, vamos falar hoje sobre uma das forças que mais são, uma das forças mais recorrentes, seja no nosso cotidiano, né? Seja nas questões que vocês vão precisar resolver nos testes e nos vestibulares, que é a força de atrito. Primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é a força de atrito, né? Ela é uma força aplicada por uma superfície num corpo quando existe uma tendência desse corpo se mover. Digamos que tem aqui essa caixinha, que é uma caixinha, certo? Que é uma caixinha. E essa caixinha está apoiada aqui nessa superfície, pode ser uma mesa, enfim, qualquer coisa. E nela aplica-se uma força F aqui para este lado. A gente já sabe que uma das consequências da aplicação de uma força é que o corpo modifique o seu estado de movimento. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que não é só aplicar uma força que o corpo automaticamente vai se mover. Porque normalmente existem forças resistivas que mantêm os corpos parados. E é bom que isso aconteça, né? Já pensou dar um vento e a casa cair, né? Ou você está, enfim, ou você tá, sei lá, caminhando e alguém dá um empurrãozinho de leve em você, você escorrega, né? Essas forças resistivas servem para isso, né? Ajudam a manter tudo que nós vemos ao nosso redor em equilíbrio. E a força de atrito não é diferente, né? A força de atrito não é diferente. No caso, como esse corpo tem uma tendência de movimento aqui para a direita, a força de atrito aplicada pela superfície, normalmente quando ela é representada aqui, né, aqui embaixo, para a gente lembrar que ela é aplicada pela superfície, né? Aqui aparece a força de atrito. Ela é uma força que busca manter esse corpo parado, busca manter esse corpo em equilíbrio, né? Isso é bom, porque se, por exemplo, se a força de atrito não existisse, quando a gente caminhasse, por exemplo, a gente toda vez que dá um passo, a gente ia escorregar, né? É a força de atrito entre os nossos pés e o chão que permite que a gente caminhe sem escorregar. Algo interessante acontece quando a gente vai, sei lá, anda de patins, ou, ou a gente vê a brincadeira do futebol de sabão, né? Quando a gente está nesse tipo de brincadeira, a gente fica precisando se equilibrar, né? Tendo uma atenção maior aos nossos pés, porque o atrito diminui. Como o atrito diminui, a tendência é que a gente não consiga permanecer equilibrado naquela superfície, né? A força de atrito ela serve para isso, né? Ela serve para isso, para nos ajudar a nos manter em equilíbrio. E o que é que cria, né? Qual é a causa da força de atrito? Bom, existe uma conexão aqui, ó, entre a superfície e o corpo, né? A gente chama, sei lá, quem gosta de automobilismo, né? Tem aqueles pneus de maior aderência. Pronto, é outro exemplo interessante, né? Quando tá em dias de chuva e tem corrida de Fórmula 1, por exemplo, os carros precisam trocar os pneus porque eles precisam manter a aderência. A velocidade vai diminuir, mas eles precisam manter a aderência por questões de segurança, né? Os pneus normais, eles não conseguem manter o carro equilibrado, né? Se por acaso o piloto fosse usar um pneu que não fosse próprio para chuva num dia em que estivesse chovendo,
ele ia ficar escapando da pista o tempo inteiro, né? E quando tem aquelas áreas que a gente chama de área de escape nas corridas de Fórmula 1, normalmente são coisas que tendem a reduzir a velocidade do corpo, né? É algo que aumenta muito a aderência entre o carro e o chão, justamente para reduzir a velocidade do corpo e manter o corpo, enfim, em segurança, né? Mas essa aderência, a força de atrito, ela representa uma ação, né? Uma ação ou, enfim, reação. Ela é uma ação da própria superfície, certo? E a característica da superfície, ela vai influenciar diretamente na força de atrito. Superfície vai, vai, vai influenciar diretamente, né? As características da superfície vão influenciar. E faz sentido, né? Uma superfície mais lisa, uma superfície mais lisa, ela tende a não segurar muito os corpos, né? Já uma superfície de borracha, por exemplo, ó, ou a junção, né? Superfície e a aderência dos nossos sapatos vão influenciar, né? Na força de atrito. Características da superfície influenciam, certo? Essa característica da superfície que influencia leva um nomezinho, né? A gente não vai ficar escrevendo isso o tempo inteiro. Ainda bem, né? Características da superfície influenciam. A gente chama isso de coeficiente de atrito. Exatamente, coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito a gente vai representar com uma letra grega chamada de Mi. Essa letra grega aqui é o coeficiente de atrito. Que se você tem uma superfície muito aderente, coeficiente, se tem uma superfície que é muito aderente e por acaso você faz um polimento nessa superfície, né? Pega uma lixa e deixa ela mais lisa, o coeficiente de atrito vai diminuir, né? O coeficiente de atrito vai diminuir, ok? O coeficiente de atrito ele justamente representa as características da superfície, né? E a gente vai usar um número para representá-lo, tá bem? Para a gente calcular a força de atrito, antes deixa eu voltar aqui para a figurinha para mostrar uma coisa a vocês. Aqui, como o corpo está na superfície horizontal, nós temos o peso para baixo e temos uma força normal para cima que é igual ao peso, né? A força normal, que é uma força que também é aplicada pela superfície, ela influencia também diretamente na força de atrito. De modo que, para calcular essa força de atrito aqui, a gente faz a força de atrito, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Ok? É por isso que nós temos uma tendência, e é uma tendência correta, né? A gente percebe que quanto maior a massa do corpo, mais difícil é de arrastá-lo, né? Porque se normalmente os corpos estão numa superfície horizontal. Normalmente os corpos estão numa superfície horizontal. E numa superfície horizontal, o peso e a normal normalmente são os mesmos, né? Porque só vão ter essas duas forças atuando na vertical. Logo, quanto maior o peso, né, para esse exemplo do corpo apoiado numa superfície horizontal, quanto maior o peso, maior vai ser a força de atrito. Mais difícil vai ser de arrastar esse corpo, certo? Falar para vocês agora um pouco sobre uma diferença que existe, que aparece na força de atrito quando o corpo está em movimento
e quando o corpo está em repouso. Existe uma força de atrito que nós chamamos de atrito estático. O atrito estático é o atrito em que o corpo está parado em relação ao ponto de contato dele com a superfície. Também é conhecido como um atrito de rolamento. Se um corpo está rolando, o ponto de contato entre ele e a superfície não há movimento, né? Ele toca na superfície e no instante seguinte já não há contato entre aquele ponto e a superfície, mas não há deslizamento, né? Quando o atrito for estático, a gente vai ter um coeficiente de atrito que a gente vai chamar de estático, né? Simples. Agora, quando o corpo estiver em movimento em relação à superfície, se o ponto de contato do corpo com a superfície, se há movimento, o que a gente fala deslizamento, a gente vai chamar esse atrito de atrito cinético. Ou cinético ou dinâmico, certo? Ele tem dois nomes, que ocorre quando há deslizamento, ok? A gente observa esse atrito quando há deslizamento. A gente vai chamar a diferença é que o coeficiente de atrito vai ser chamado de coeficiente de atrito cinético. O detalhe é o seguinte: o coeficiente de atrito dinâmico estático, o coeficiente de atrito estático, ele sempre vai ser maior que o coeficiente de atrito cinético, ok? É sempre mais difícil começar o movimento do que manter o corpo em movimento. Muitas vezes a gente precisa, e a próxima vez que vocês precisarem arrastar uma caqueira, um móvel grande, etc., percebam que a gente vai dar um impulso muito grande inicialmente, mas depois, para manter aquele corpo se arrastando, se deslizando em relação à superfície, a gente pode até reduzir um pouco a intensidade da força, né? Isso acontece porque o coeficiente de atrito estático, para romper o coeficiente de atrito estático, a gente precisa de uma força maior do que para romper o coeficiente de atrito cinético. Ok? Agora, bom, então vamos fazer esse exercício para encerrarmos a nossa aula e podemos entender bem como é que funcionam os coeficientes de atrito, né? Vamos lá. Um bloco de massa 3 kg é pressionado contra uma parede vertical por uma força F. A gente está vendo aí a força na figura. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Caso o campo gravitacional, a aceleração proporcionada pela gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele deu o coeficiente de atrito estático de 0,20 e deu o coeficiente de atrito cinético de 0,15. Perceba que o coeficiente de atrito estático é maior e corresponde com o que a gente acabou de falar, né? O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. O valor mínimo da força F para que o bloco permaneça em equilíbrio estático é de... Bom, já que ele vai permanecer em equilíbrio estático, eu vou precisar utilizar o coeficiente de atrito estático, que é ele que a gente utiliza quando o corpo está parado. Olha só, aqui nós temos o seguinte: o corpo está apoiado numa parede vertical, então tem o peso para baixo, né? E a tendência de movimento dessa caixinha é que ela seja apontada para baixo, que ela caia. Então a força de atrito aqui, ela vai estar apontada para cima, né? Ela vai estar apontada para cima. No caso, a força de atrito, nesse caso, está contrariando o peso. E para onde que está apontando a força normal? Veja, a superfície é vertical. A força normal é uma força que forma 90 graus com a superfície. Ou seja,
vai ser uma força que vai estar apontando aqui, ó, contrária à força F, né? Essa é a força normal, que nesse caso vai ser a força para equilibrar a força F. Então, para garantir o equilíbrio, para equilibrar, a força de atrito precisa ser igual ao peso, não é verdade? Para equilibrar, a força de atrito precisa ser igual ao peso. Então vamos escrever isso. Força de atrito é igual ao peso. Só que a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal do peso, massa, vezes a gravidade. O coeficiente de atrito que eu vou utilizar vai ser o coeficiente de atrito estático, porque o corpo não vai estar deslizando. E essa força normal, em módulo, vai ser igual à força F, né? Para que haja equilíbrio aqui também na horizontal. A massa vale 3 kg e a gravidade vale 10. Aqui fazendo as contas nós temos 0,20 F igual a 300. Isso quer dizer que a força igual a 300 não, desculpa, igual a 30, né? Igual a 30. Isso quer dizer que a força F mínima para manter esse corpo em equilíbrio vai ser 30 dividido por 0,2 ou 0,20. Essa força F vai ser igual a 150 newtons. Que está escrito na letra A. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tudo tenha ficado entendido para vocês, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos. Lembra de conversar sempre com o professor de vocês sobre esses assuntos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.